Olá, nós vamos trabalhar então hoje, gente, a nossa unidade 4, que tem por título Sociedades Africanas. Para facilitar, eu vou dividir a unidade em algumas partes, tá? Hoje então nós vamos trabalhar essa primeira parte, que começa na página 480 e vai até 482. Então nós hoje vamos trabalhar a história do continente africano. A África, aspectos culturais, sociais e históricos. Então, a primeira coisa importante para nós é nós reconhecermos a importância da presença africana na história mundial. Também é muito importante nós reconhecermos que a África não é um país. A África, quando nós falamos de África, nós estamos falando de um continente que é composto de vários países, é diferente. A África não é um país, ela é um continente que dentro dele existem vários países. E esses países, têm diferenças culturais. Por isso que esse continente africano é cheio de diversidade cultural. E quando a gente reconhece a importância da presença africana na história mundial, e quando a gente reconhece que a África não é uma coisa pequena, mas é algo grandioso, algo grande, algo que realmente está cheio de diversidade cultural, isso nos traz a possibilidade de perceber a África, ou o continente africano, como um local que contribuiu para a história do homem, para essa história da humanidade. Por quê? Porque nesse continente nós vamos ver sociedades africanas mantendo relações entre si, vários povos africanos dialogando entre si, um com o outro, mas também esses povos africanos dialogando com outros povos de outras regiões, da Ásia, Europa. E essas relações vão fazer que ocorra várias transformações no mundo. Nós também temos que perceber a África como um local de protagonismo. Nós temos que perder uma ideia preconceituosa que foi estabelecida por vários anos, por vários séculos, entre os europeus, que a África era um local de inferioridade, um local atrasado. A África não é um local atrasado. A África é um local que durante a história, a construção da história da humanidade, ela tem o seu protagonismo. Como assim, professor? A África é o local de origem dos primeiros hominídeos. Foi na África onde se criou os primeiros instrumentos, as primeiras ferramentas, sejam de guerra, sejam de trabalho, machados, o tacape, as facas, as lanças, o arco e a flecha, ok? A África também foi o local onde surgem as primeiras civilizações, o Egito, por exemplo. E a África, gente, ela é um extenso continente. Então eu trouxe aí para vocês o mapinha, da África, esse mapa do continente africano, que vocês estão vendo aí, e que aparecem várias figuras de várias pessoas ao redor, que nada mais são do que essas pessoas que formaram o continente africano ao longo dos séculos da história da humanidade. Dentro dessa África há diversos povos, dentro desse continente há diversos povos, há diversas nações e culturas, e que são diferentes entre si, mesmo que elas tenham uma origem comum, que nós, historiadores, que os pesquisadores, estudiosos, acreditam que sejam as migrações juntamente com a criação de gado e agricultura. Então nós vamos ter no início do povoamento da África, no continente africano, grandes deslocamentos, grandes migrações dessas sociedades pelo território africano, que eram povos que possuíam origens comuns, mas que vão se transformar em grupos distintos, ou seja, vão ficar de maneira diferente. Cada povo desse, cada migração, quando esse povo chega em um determinado lugar, ele ganha uma nova identidade, ele ganha uma nova, tem uma nova presença, uma nova identidade. É diferente do original.
é algo diferente, ok? Então, você consolida essa nova identidade, você consolida essa nova presença daquele determinado território. E aí você vai, mesmo que você tenha uma nova identidade, é um povo diferente, mas ele também possui certa semelhança com os seus antepassados, com aqueles de onde ele saiu, né? Ou seja, querendo ou não, algumas partes, algumas particularidades das tradições antigas permanecem entre eles. Essa é a ideia. A ideia é essa, ok? Por isso que é conservação de certas semelhanças de suas origens. Tá? Eles não, mesmo que eles se tornem um novo povo, uma nova identidade, eles continuam tendo certas ligações com o passado. E a África, esse continente extenso, né, ele possui regiões. E já se sabe, pelos materiais, pelas pesquisas, que a região subsaariana, entre os séculos 5 e 12, nessa região vai surgir clãs, reinos e impérios. Os clãs eram organizações políticas que habitavam pequenas aldeias. Daqui a pouco nós vamos ver o que eram essas aldeias, como se formavam esses reinos, de que maneira esses reinos eram, ok? Então, a África subsaariana é essa partezinha verde, que está dentro do quadrado vermelho, ok? Que pega aí toda a parte, né, central do continente africano, a parte sul e a ilha de Madagascar. Dentro das aldeias, dentro do clã, havia um chefe. Né? Dentro da aldeia havia um chefe, esse chefe geralmente era eleito, e ele possuía funções políticas e militares. Uma característica muito interessante dos clãs, né, do continente africano é que eles eram matrilineares, ou seja, a contagem da linhagem das crianças que nasciam partia da mãe e não do pai. E essa característica vai favorecer o crescimento de muitos clãs, de muitos lugares. Por quê? Quando um homem casava com uma mulher, e aí tinha uma criança, surgia dessa união uma criança, nascia uma criança, essa criança não era contada, ela não estava ligada ao clã do pai, e sim ao clã da mãe. Então, automaticamente, os filhos eram contados, ficavam nos clãs de suas mães. Ok? Uma outra característica desse período é que essas migrações que eu falei para vocês, vão acontecer também novas migrações para locais aonde já estavam, né, habitados por grupos de língua e tradições diferentes. Então você vai ver aí um intercâmbio de culturas, ok? A África, gente, ela era formada por diferentes grupos étnicos e sociedades. Nós não devemos usar o termo tribo para identificar os povos africanos, os grupos étnicos e as sociedades africanas. Por isso que a gente trabalha a palavra sociedade. Por que a gente não trabalha a ideia de tribo? Porque essa ideia do sistema de parentesco, ela não era a única maneira que para se contabilizar ou se organizar uma sociedade ou um grupo africano. Então é muito complexo, é muito diverso. Então por isso que a gente não os estudiosos preferem não trabalhar essa ideia de tribo, e sim grupo étnico ou sociedade. No século XII ao século XVI, a África ela vai passar a ser
uma importante rota comercial. Né? Um comércio internacional vai passar pela África. Né? Lugares como Gibraltar, o Mar Vermelho, lá no Egito, e Madagascar, que é aquela ilha que eu mostrei para vocês, vai ser percorrido por várias caravanas. Né? Por isso que a gente diz que de norte ao sul do Saara, são várias caravanas que vão começar a viajar, né, pelos desertos, pelas savanas, pelas florestas africanas, atrás de produtos, né, atrás de produtos africanos, levando para a Europa e levando para outros lugares, da Ásia também. Tá? Isso é muito importante. Produtos como o ouro, como o marfim, né? Ouro bruto, marfim bruto. Para vocês terem uma ideia, eles eram exportados para a Arábia, para a Índia, tudo pelo Oceano Índico. Havia também o tráfico transsaariano de pessoas escravizadas, né? De onde essas pessoas, muitas dessas pessoas escravizadas, muitos desses escravos vão acabar chegando no Brasil, né? Vão ser os escravos que vão ser colocados aqui para ser mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, depois utilizados na extração do ouro e depois, já no século XIX, no café. E aí eu trouxe essa imagem para vocês verem mais ou menos o que seria esse comércio, né? Então, aqui eu tenho marfim, eu tenho ouro, pimenta malagueta e os escravos. Então, isso aqui é o Oceano Índico, galera. Então, saía aqui, né? E ia para a Arábia e ia para a Índia. Ok? Professor, o que é o marfim? O marfim nada mais é do que a presa do elefante, tá? Que, para isso, é claro, os elefantes eram mortos, né? E aí, isso aqui é o marfim. O marfim você faz joias preciosas. Você faz, além de fazer joias, você também pode fazer obras de arte, ok? Embaixo aí eu tenho uma figura do ouro bruto, né? Uma pepita de ouro, e uma ilustração de escravos sendo o quê? Levados, pessoas escravizadas, sendo conduzidas até o local de embarque deles para as regiões da América. Uma outra característica dessa sociedade africana é a ideia da cultura oral. Tá? A cultura oral ela tem uma importância muito grande na sociedade africana, tanto no passado quanto no presente. Ela é algo que fala muito dessa identidade da sociedade africana. Por que a oralidade ela é importante, gente? Porque a oralidade ela preserva as tradições e os conhecimentos do passado. Né? O mais velho fala para o mais novo. E esse mais novo vai aprender e quando for mais velho vai passar para o mais novo. E essa ideia de identidade da oralidade, a oralidade ela está, né, ligada aos rituais e aos símbolos. Não existe oralidade sem os rituais e sem os símbolos, como também rituais e símbolos. Sem essa oralidade não teria um sentido. Tá? Ok? Nós precisamos romper com esse preconceito em relação aos povos africanos. Né? Os povos africanos, ao longo da história, desenvolveram sistema de escrita, conhecimentos a respeito da astronomia, da matemática, da agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura, engenharia. Então percebam que não tem como nós olharmos e tentarmos enxergar nos povos africanos uma inferioridade. Eles têm, sim, o seu protagonismo na história.
Astronomia, né? Os astros, o estudo dos astros, matemática, cálculo, agricultura, né? O cultivo, navegação, metalurgia, como transformar o ferro, o mineral em armas, arquitetura, engenharia, construção. Os povos africanos vão ter práticas de medicina, vão desenvolver práticas de medicina. Só para vocês terem uma ideia, os povos africanos, eles tinham práticas cirúrgicas. Eles faziam cesariana, né, que é a retirada do bebê sem ser um parto normal, é um parto quando a mulher não consegue ter o filho de uma maneira natural. Então o médico vai e faz o corte na barriga e tira a criança. Então isso é cesariana. Cataratas, né, que é uma cirurgia nos olhos, tumores cerebrais, né, cirurgias dos cérebros, autópsias, que são simplesmente para identificar o porquê aquela pessoa morreu, tá? Aplicavam vacinas contra doenças, por exemplo, varíola. Construíram cidades e centros urbanos. Por exemplo, Tombuktu, que era uma cidade do reino de Mali, um dos reinos que nós vamos ainda estudar, comercializava livros. O carro-chefe do comércio nessa cidade, Tombuktu, era o comércio de livros, é a venda de livros, para vocês terem uma ideia. Os povos africanos vão criar filosofias religiosas, ideias religiosas, né? Religião. As ideias da religião africana, com os orixás, vão criar sistemas políticos complexos e duráveis, vão criar também obras de arte de alta sensibilidade e sofisticação. Nós também temos que lembrar que, estudando a sociedade africana, nós temos que entender que essa sociedade africana tradicional, ela era formada por povos nômades, que eram aqueles que andavam, né? Como nós já sabemos o que é o conceito de povo nômade, e também tinha aqueles que eram povos sedentários, aqueles que ficavam, né? Se estabeleciam ali e desenvolviam aquele local. Esses povos, tanto nômade como sedentário, eles trabalhavam para as suas próprias subsistências, né? Para quê? Atrás de quê? Atrás de suprir as suas necessidades materiais e espirituais. Materiais, alimentação, né? E etc. A sociedade africana tradicional era organizada politicamente, como eu falei para vocês, em pequenas aldeias. E nessas pequenas aldeias era onde a maioria da população vivia. E essas pequenas aldeias, essas aldeias eram formadas por famílias. E dentro dessas famílias havia um chefe que obedecia ao líder da aldeia. Nessas aldeias, o trabalho era coletivo e a produção era repartida entre as famílias. Os grandes reinos, por sua vez, eram formados pela união daquelas diversas aldeias. Nesses grandes reinos, nós tínhamos uma capital, onde morava, né, residia um chefe maior, que a gente identifica como o rei, e esse rei era respeitado e obedecido por todos os chefes das aldeias. Nesse sentido, o rei possuía muito poder, não havia uma separação dos poderes, né? O rei, ele tinha o poder do comércio, o poder de matar, o poder de livrar alguém, de fazer justiça para alguém. O rei tinha muito poder. O rei controlava o comércio, ou seja, a arrecadação de fundos, né? Essa ideia de fundos é a ideia de recurso, né? E também o rei formava fortes exércitos. E é interessante porque esse controle do comércio, essa formação de exércitos, era a maneira que o rei tinha
para se manter no poder. E aí nós vamos ver que na África Ocidental vai surgir vários reinos, né? Os principais reinos são Gana, Mali e Yorubá. Vale destacar, gente, que os milhares de escravos que foram traficados para o Brasil eram provenientes desses reinos. E aí, para finalizarmos hoje a nossa aula, a gente vai ficar aqui, e aí eu queria que vocês fizessem o exercício da página 483, ok? Eu queria que vocês, quando eu terminasse aqui, finalizasse, vocês pudessem realizar o exercício que está no livro de vocês. Diferentemente da antiga escravidão, a escravidão moderna, né, iniciada no século XIV, afirmava que os africanos eram seres inferiores. Por isso podiam ser escravizados. Ao longo dos séculos, muitas teorias, ou seja, muitas ideias, muitos pensamentos a respeito da inferioridade dos africanos foram criadas para defender, legalizar a escravidão, que só acabou no século XIX. Com muita luta, com muito custo, com muito suor, com muito sofrimento do povo africano que veio para o Brasil, né? O Brasil foi uma das últimas nações a abolir a escravidão no seu território, ok? Na próxima aula nós vamos dar continuidade e nós vamos estar falando mais ainda sobre essa sociedade africanas, ok? Um abraço e até lá.